Meus amores de Virgem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu tô vendo que alguns de vocês passam por um problema já faz algum tempo, 10 meses, talvez até mais do que isso. Esse problema pode envolver uma documentação, de repente vocês estão sendo processados, estão devendo para o banco, processaram alguém que não quer pagar vocês, mas pode ser também um problema de saúde, alguma coisa que vocês vêm tratando, que descobriram, que aguardam uma cirurgia, talvez estejam até tomando uma medicação. E agora no mês de fevereiro eu vejo a resolução deste problema. Essa resolução vai se dar graças à esperteza e à sagacidade de vocês. Então talvez uma informação que esteja passando despercebido seja percebida por vocês, ou talvez essa informação não tenha sido passada, mesmo que sem querer. Agora vocês descobrem e encontram mecanismos para solucionar essa questão. Principalmente o que envolver estudos, documentação, inventários, contratos de locação, são muitas as possibilidades, mas o que fica muito claro é a finalização de um problema de saúde ou de um problema burocrático. Pode haver algum acordo entre as partes, de repente vocês precisam resolver alguma coisa em prefeitura, secretarias do governo, delegacias, vai dar tudo certo. Pode até ser um divórcio, se vocês querem findar um relacionamento. Alguns de vocês, não todos, vão poder contar com a ajuda de um homem jovem para resolver esse problema. Esse homem, ele tem no máximo 36 anos, eu não sinto que tenha mais do que isso. Entretanto, como nada é exato, pode até ser que vocês sejam ajudados por um homem mais maduro, um idoso, ou talvez até por um adolescente, nunca se sabe. Mas aqui está vibrando com homens que são maiores de idade, têm 18 anos até 36 aproximadamente. Então a primeira situação traz uma benesse. Na segunda situação, já traz um alerta. Diz respeito a uma proposta que vocês vão receber, também feita por uma pessoa, 80% de chances de estar no gênero masculino, 20% de estar no gênero feminino, mas essa proposta vocês não devem aceitar. Inclusive, logo que vocês ouvirem, vocês vão se mostrar assim duvidosos e duvidosas. Algo na proposta vai cheirar mal diante de vocês. Então é a própria espiritualidade versus a inteligência de Virgem avisando que vocês não devem seguir pelo caminho, melhor dizendo, que essa pessoa vai propor. Pode ser um familiar, inclusive, filhos, netos, genros e noras, irmãos e irmãs, quaisquer pessoas estão elegíveis, mas é bom vocês se acautelarem. Talvez a pessoa nem esteja de má fé, às vezes a pessoa tem uma inocência tão grande, um excesso de fantasia tão descomunal, que pode sem querer colocar vocês em uma encrenca. Então, olho no peixe, outro olho no gato. Se de um lado tem uma resolução de problemas trazendo felicidade, de outro, se alguns de vocês não forem espertos o bastante, vocês plantam um problema desnecessariamente ao seguir na conversa de uma pessoa que não tem muita solidez. Vamos lá, que no amor eu também tenho duas situações, até mais do que duas. A primeira situação, eu vejo uma ajuda financeira mútua se dando entre um casal que passa por alguns apertos. Pode ser um casal de marido e esposa, marido e marido, esposa e esposa, talvez um casal de namorados, de noivos. Eu vejo algum tipo de ajuda sendo concedida, mas é uma ajuda que envolve dinheiro. De repente vocês estão endividados e a namorada empresta, ou vocês estão endividadas e o namorado empresta. Pode ser uma ajuda que se dê por parte de um noivo, de uma noiva. Marido e esposa, indiferente da orientação sexual, é mais tradicional esse tipo de ajuda, né? O que eu acho que pode acontecer aqui é assim, de repente tem um dentre os dois ou as duas que está desempregado, o outro, a outra tenta ajudar e aí agora essa pessoa consegue um emprego, vocês se reestabelecem e através da ajuda mútua eu vejo um casal prosperando, tá? É a primeira situação. Na segunda situação eu tenho um pipinaço. Tá falando sobre uma pessoa que está se relacionando com vocês, ou com quem vocês estão se relacionando, mas por interesse financeiro. Então alguém está de olho na boutique de alguém. Não sei se vocês estão de olho na boutique dele ou dela, ou vice-versa.
Esse relacionamento está avançando e pode até ter o assumimento de um compromisso. E isso vai trazer tristezas, porque se são vocês que estão de olho na boutique de alguém, vocês vão dar com a cara no muro. Essa pessoa vai se mostrar um pão duro, uma pão dura, vai cortar as asas de vocês bem cedo, não vai permitir que vocês tenham acesso ao dinheiro. Então, cuidado com interesses. Agora, se são vocês que estão sendo alvos do interesse de alguém, vocês podem perceber, se entristecer, se é que até não estão vulneráveis aí a algum tipo de prejuízo financeiro, tá bom? Então, vale muito a pena prestar atenção nos relacionamentos que ainda não estão oficializados, namoros, noivados, que ainda não viraram uniões estáveis ou casamentos, porque eu tô vendo que interesses financeiros podem levar vocês ao precipício. Novo amor favorece. Eu tô vendo um relacionamento que começa com muito fogo, com muita paixão, com muito desejo, casal que já começa tocando fogo na cama. Isso vai dissipar algumas tristezas, porque eu tô vendo que essa intensidade toda de desejo vai recair em casais que estão sem se relacionar há bastante tempo. Então, óbvio que é natural a pessoa ter aí excesso de vontade íntima, né? Nós somos seres humanos. Então eu vejo esse relacionamento começando, porém com o potencial de se tornar um noivado, um namoro oficializado, uma união estável ou casamento. Não é só pelo sexo, vai rolar uma conexão bacana que se inicia por meios íntimos e que pode culminar em um relacionamento posteriormente. É a primeira coisa que eu vejo aqui. Reconciliações não são possíveis, principalmente se a ruptura se deu por traições, pela existência de terceiros ou terceiras. Eu vejo pessoas que tenham virgem no mapa astral querendo se reconciliar, mas não sendo possível porque já foram substituídos e substituídas por outros. É extremamente doloroso passar por essa situação, mas não adianta tapar o sol com a peneira. Pode ter pessoas de outros signos querendo se reconciliar com vocês e também não conseguindo, porque vocês estão em outra vibe. Tem divórcio acontecendo, tem partilha de bens se dando, pensões de menores sendo estabelecidas. Eu vejo algum desfecho de relacionamento que culmina na chegada de um dinheiro, provavelmente uma partilha de bens. Então eu acredito que falei com todo mundo. Eu não tenho especificamente informações sobre os triângulos, tá bem fraco aqui, mas como a gente tem a carta da aliança, prioriza-se demais os relacionamentos oficializados, o que por si só já coloca em certo declínio relacionamentos triangulares, tá bom, meus amores? Mas é uma leve energia que eu senti com base nessas cartas. Vamos seguir adiante e falar sobre dinheiro. O que eu vejo aqui? Recentemente vocês passaram por uma mudança terrível que afetou demais a vida financeira de vocês. Pode ter sido uma demissão, ou vocês ficaram doentes, tiveram que ser afastados pelo INSS, passam a receber pela Caixa. Algumas pessoas falam essa expressão. E aí vocês tinham um salário mais alto e agora pelo INSS vocês têm um salário menor. É uma possibilidade. Alguns de vocês podem ter ficado doentes, principalmente quem trabalha por conta própria. Aí na falta de poder trabalhar também não tem dinheiro. Alguma coisa bem chatona aconteceu recentemente, talvez nos últimos 4 meses ou até no último 1 ano e meio, vem se arrastando até agora porque eu tenho 2 cartas de dificuldade aqui. Então as coisas estavam bem, um perrengue muito grande aconteceu fazendo com que elas piorassem. E agora, Mazel Tov, como dizem os judeus, no mês de fevereiro vem uma oportunidade nova nos caminhos de vocês, fazendo com que haja o dissipamento de toda essa sofrência. Essa nova oportunidade envolve uma equipe, pode ser a equipe de trabalho onde vocês sejam inseridos, a casa onde vocês vão trabalhar, que tenha mais pessoas ou mais funcionários, pode ser uma equipe em uma empresa CLT, em uma empresa pública. Favorece muito quem trabalha com comunicação, call center, eu vejo bastante. Favorece demais quem trabalha com criança e adolescente, professoras, cuidadoras.
auxiliares de classe, mesmo cozinheiras, inspetoras de aluno, inspetor, claro, as minhas leituras atendem a todos os gêneros. Às vezes eu penso mais em mulheres porque meu público é composto por uma quantidade maior de mulheres, mas isso não significa que a leitura não atinja homens também. Então, quem lida com cuidados infantis veio bem abençoada nessa leitura, mas isso também não significa que outras pessoas não tenham essas bênçãos. Aqui está vibrando muito com um novo emprego, talvez novos clientes surgindo, vocês conseguindo ofertar os produtos e serviços de vocês para mais pessoas. Então é um mês que favorecem os ganhos de quem trabalha por conta, autônomos e profissionais liberais, por aplicativo, por demanda, por dia. Tô vendo rendimento melhor chegando e tem emprego novo sendo concedido também, porque eu vejo que o fim desse perrengue se dá pelo fato de vocês começarem a fazer parte de uma equipe ou terem uma equipe de pessoas para atender. Renata, pode ser algum tipo de empréstimo familiar? Até pode, mas está muito mais forte com emprego, cooperativas, algum tipo de união que vocês fazem com outras pessoas para propagarem um trabalho, e isso vai trazer fluidez financeira, fazendo com que essa mudança ruim fique no passado definitivamente. Então, no dinheiro tá bacana. Vamos lá falar sobre job, nosso trabalho de cada dia. Eu vejo que vocês estão empregados em bons trabalhos, boas empresas, eu vejo solidez e vejo trabalhos longos, então favorece muito os funcionários públicos que não podem ser demitidos, ao menos que façam alguma miséria muito grande. E favorece também empregos CLT, PJ, mas de longa duração, pessoas que estão trabalhando em empresas talvez até tradicionais, que gostam de manter o funcionário por bastante tempo. Só que eu vejo vocês sendo impactados por muita inveja. Engraçado que, se eu não me engano, o Capricórnio vibrou nessa frequência também. A pessoa tem uma paz de poder trabalhar, um ambiente agradável, uma boa clientela, uma boa chefia, mas começa a ser importunada por comportamentos inadequados e invejosos de colegas de trabalho. Tomem cuidado. Eu não vejo que essa situação vai trazer um prejuízo iminente na vida de vocês, mas vocês podem começar a se sentir muito cansados e cansadas, um desânimo muito grande, um peso nas costas, falta de vontade de trabalhar, chegam para trabalhar, ficam enrolando porque não tem aquele up, aquela vibe gostosa, e aí vocês começam a pensar, será que eu estou deprimido, deprimida? Não, carga negativa. Façam o firmamento do anjo da guarda, tomem banho de descarrego, oração do anjo Miguel, busquem se conectar com a espiritualidade para promover essa limpeza, porque eu tô vendo um impacto invejoso muito grande, fazendo com que alguns de vocês acreditem que estão doentes, e essa inveja vem de alguém que trabalha com vocês, mas que não é da chefia. Pode ser o mesmo cargo, pode ser um cargo inferior, de repente alguém de um outro departamento que cruza com vocês, alguém que senta na mesa do lado, na baia do lado, que trabalha na mesma casa, no mesmo açougue, enfim. Talvez vocês até já saibam quem seja essa pessoa, pode ser um homem ou uma mulher. E não tem como vocês se afastarem da figura carimbada aqui. Ele ou ela vai continuar próximo a vocês por um bom tempo. É por isso que vocês precisam se proteger. Fora isso, eu vejo um mês de trabalho constante. Vejo vocês trabalhando bastante, acima da média, favorece ganhos de hora extra, quem trabalha por aplicativo e demanda também favorecem os ganhos, mas eu tô vendo que vocês podem se cansar um pouco. Quem está estudando faculdade, pós-graduação, escola fundamental, ensino médio, vocês que resolveram voltar a aprender a ler e a escrever depois de adultos, eu tô sentindo que pode haver um pouquinho de dificuldade na assimilação de algumas matérias. Então vocês vão ter que se dedicar um pouco mais para não terem notas ruins, para de repente não pegarem uma prova com uma nota muito abaixo da média. Na minha época a gente chamava de nota vermelha. Eu nem sei como fala hoje, né? Mas enfim, nota menor do que 5 na minha época era considerada uma nota vermelha, 4,5, 4, enfim. Eram notas tristes, indiferente das cores.
Então eu tô vendo alguma coisa nesse sentido. Cuidado também com excesso de criatividade. Infelizmente tem professor que não é moderno. E aí a pessoa quer uma coisinha ali muito regradinha. E aí vocês vão lá, os criativões, as criativonas fazem um super ultra puxa trabalho que recebe uma nota muito das mequetrefes, porque o professor, a professora não é dado a certos modernismos. Então cuidado também não sair muito fora da curva. Infelizmente, em alguns momentos da vida a gente tem que dançar conforme a música, né? Às vezes a gente quer mostrar muita criatividade em ambientes que só servem para nos podar. Calma que vocês vão ter oportunidade de mostrar essa criatividade toda mais adiante. Mas tem aquele professor meio chatonildo, meio chatonilda, melhor não fugir da curva. Eu tive uma figura carimbada dessa assim quando eu fiz MBA, era uma professora de matemática financeira, já era uma matéria difícil, com aquela professora ficou 80 vezes pior, eu até reprovei na matéria, tive que fazer de novo, e aí fiz com outro professor, foi tudo bem. Então, de repente, alguma coisa assim está acontecendo com vocês. Talvez um professor, um orientador, não esteja muito batendo santo com vocês e isso pode prejudicá-los, tá bom, meus amores? Mas fora isso, é só o que eu vejo, a necessidade de se acautelar nos estudos. Quem vai prestar concurso público, OAB, Ambima, Revalida, dá uma reforçada no conteúdo, não saiam fazendo provas acreditando que um milagre vai se dar. É bom vocês terem domínio total da matéria, senão nem façam as provas, mas o período que envolve o mês de fevereiro, exceto alguns cuidados básicos, é bem positivo, tá bom, meus amores?